Amém? Boa noite a todos, a graça e a paz. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Como o pastor Lucas disse, eu estou com minha esposa. Fica em pé, meu amor. Geralmente as mulheres não gostam de ficar em pé. Essa é a pastora Luciane. Nós estamos ali em Belém. O pastor Nonato nos enviou agora dia 8 de junho, fez 11 anos. E nós já estamos quase paraenses, né? Então hoje nós supervisionamos as igrejas do Pará, supervisionamos hoje 32 igrejas, para a honra e glória do Senhor. Deus tem nos dado graça nesse tempo, muita alegria, e é um privilégio estar aqui. Como o pastor Lucas disse, hoje eu estou somente com minha esposa, mas há poucos dias atrás, há um dia atrás, eu estava com uma das filhas e 2 netos. Eu já sou avô de 4 netos, irmãos. Não aparece não, né? Mas já somos avós de 4 netos. E quem é avô ou avó sabe que ser avô é extraordinário, né? Ser pai é maravilhoso, irmãos, mas avô é extraordinário. E você não vai encontrar na Bíblia lugar nenhum Deus se dizendo ou se relacionando como avô. Deus é pai, amém? Porque o pai disciplina, o avô estraga, né? E Deus não estraga ninguém, irmãos. Mas é maravilhoso, a gente estraga um pouquinho, mas é sempre com muito amor. Então eu estou muito feliz. Disse para o pastor Lucas que nós viajamos 700 quilômetros para estar com vocês aqui hoje. E gostaria de ficar mais tempo, mas tem outros compromissos, amanhã eu tenho que viajar mais 500. Mas é uma honra, um privilégio. Lucas, nós viajamos juntos para o sul, né? E é um homem que eu já conheço há muito tempo. Pastor Rubens é um amigo. Nós somos discípulos direto do pastor Nonato. Eu disse para um irmão que eu estou na primeira igreja. Quando o pastor Nonato chegou na primeira igreja, eu já estava lá há muito tempo. Então nós viemos junto com o pastor Nonato, participamos de toda essa caminhada, de todo o processo, do nascimento da nova aliança. Como o pastor Lucas disse, muitas coisas que Deus foi nos entregando. O ano passado Deus entregou para o nosso pastor que era um ano de perseverança. Eu não sei se você lembra, mas todos os anos o nosso pastor, ele reúne o conselho, o governo, e ele pede para que a gente ore a Deus e busque uma palavra para uma direção do ano. E a palavra que Deus entregou para o pastor Nonato ano passado foi perseverança. E Deus me entregou outra palavra que foi revelação. E esse ano Deus me disse que esse ano para nós era o ano do avanço. E eu tenho ministrado isso em todos os lugares que eu tenho ido, irmãos, todas as conferências. É o ano de nós começarmos a tomarmos decisões para avançarmos naquilo que tem nos aprisionado e impedido de viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. O ano passado eu lembro que eu estava em uma conferência e o Espírito de Deus me tomou de uma maneira muito profunda. E Ele me tomou e eu comecei as minhas mãos começaram a tomar atitudes como se estivesse cavando, pastor, muito forte, e eu não conseguia me controlar, e o Espírito de Deus me deu uma visão, e eu cavava uma mina com as mãos, e o Espírito de Deus dizia assim, cava mais profundo. Ele tinha me dito uma palavra muito forte, uma revelação no início da conferência. Ele disse, o que são 3 para quem pode todas as coisas? E eu lembro que eu cavei, cansei. Ele disse, continua, e eu fiz aquilo 3 vezes. Ele diz, o que são 3 para quem pode muitas coisas, ou pode tudo. Irmãos, e enquanto eu cavava, ele dizia, tem pedras preciosas. Quanto mais você se aprofundar, mais você vai encontrar preciosidades, a revelação de quem eu sou. E de repente ele me leva para outro lugar, eu me vejo num barco remando, e ele dizia, rema mais, e eu cansava. E quando eu tentava parar, ele dizia, continua. E ele dizia, porque tudo que eu tenho requer esforço. O que eu tenho para revelar, o que eu tenho para entregar para vocês, requer esforço. Então o ano da revelação, o ano da perseverança, e esse ano é o ano de você avançar, irmãos. Eu tenho uma ovelha na nossa igreja lá em Belém, que ela testemunhou um dia de culto de domingo, e ela disse que estava muito alegre porque ela tinha conseguido sair do livro de Êxodo. Todo ano ela tentava ler a Bíblia, porque eu desafio a igreja a ler a Bíblia todo ano. E eu presenteio para ver se eles criam vergonha, né?
Eu digo porque crente não era para a gente dar presente para ler a Bíblia toda, mas aí a gente quer estimular igual o pai faz com o filho, né? Aí eu dou livro no final do ano para quem lê a Bíblia toda. Pode ser que o pastor adquira isso também, né? E faça isso também, mas aqui eu sei que você lê, né? Então vai ter que ter muito livro, ele não vai conseguir fazer isso não. E eu me alegrei com aquele testemunho dela, irmãos, porque ela disse na frente da igreja toda: eu estou muito feliz porque eu consegui sair do êxodo. E eu brinquei, você estava escravizada como o povo do Egito. Então agora Deus começou a te levar a avançar. Aleluia. E nós estamos numa conferência, irmãos, declarando que é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu sou um homem, irmãos, que eu tenho promessas para a minha vida, e quem me conhece sabe, mas eu sou um homem que é o caminho, tocando a minha vida na expectativa de quando Deus quer cumprir e fazer aquilo. E eu sei que nós estamos vivendo sinais como nós nunca vivemos antes. Isso aí ninguém tem dúvida. Quem acompanha, quem lê a Bíblia, quem acompanha o que está acontecendo no mundo, é verdade, mas eu creio que Jesus está voltando. Amém. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, eu creio que não vai tardar. O apóstolo Paulo cria que Jesus ia voltar na época dele, Pedro, todos os apóstolos, né? E nós continuamos, já ouvimos muito isso. O que eu quero te desafiar hoje, e eu estou no primeiro dia da conferência, e Deus tem me levado em vários lugares para ministrar justamente o primeiro dia, porque o primeiro dia é o dia do fundamento. Eu quero deixar aqui um alicerce, um fundamento para aqueles que virão depois de mim, amém? E eu sou alguém que gosto muito de unção, eu sou alguém que gosto muito do profético, muito da revelação de Deus, mas eu sou alguém que gosto muito de ler e de buscar o fundamento na palavra, irmãos. Porque eu tenho uma preocupação com a igreja, eu quero levar as igrejas que eu cubro para os céus. Glória a Deus. Então, ora vem Senhor Jesus e nos encontre pronto para o dia que Ele vier. Existem muitas brigas teológicas, irmãos, historiadores, teólogos, que brigam aí sobre a igreja que vai ser arrebatada antes da tribulação, outros que vai ser arrebatada no meio da tribulação, depois da tribulação. Pastor, e o que é que o senhor acha disso? Eu acho que nós temos que estar pronto o dia que Ele vier nos buscar, irmãos. Se for antes, no meio, depois, a igreja precisa estar preparada para esse dia. A glória a Deus. Porque muitos começam bem e terminam mal, igreja. Então hoje eu quero compartilhar, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. E eu quero que você entenda que o povo de Deus, ele precisa ser movido pela eternidade, amém? Porque se nós não tivermos a mentalidade de eternidade, não formos movidos pela eternidade, nós vamos ter uma visão, viveremos e nos comunicaremos, buscando somente aquilo que são benefícios terrenos. Tem pessoas que vivem, irmãos, como se fosse aposentar. Não, eu vou cumprir meu chamado até certo tempo. Quando eu envelhecer, aí eu agora cumpri meu chamado, eu vou ser aposentado, eu vou viver minha vida, e aí outro que continue. Não, irmãos. Nós vamos viver cada dia como se fosse o último, olhando para a eternidade. Aleluia. Você tem que ter uma visão de eternidade, irmãos, e não uma visão terrena somente. E nessa visão de eternidade, irmãos, Deus nos chamou, e a Bíblia diz no Salmo 139, que Deus escreveu a nossa história no livro dele antes mesmo de nós nascermos. Então tem uma história escrita nesse livro. E o que eu quero compartilhar hoje é que nós precisamos continuar edificando o reino de Deus até que Ele venha. Glória a Deus. Nós não podemos ficar vivendo, não, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Não, irmãos, continue, tem promessas, tem palavra. Vamos continuar vivendo, edificando o reino de Deus, cumprindo aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa terra. Aleluia. Eu quero ler com você um texto que está em Filipenses 2, do 12 ao 13. Filipenses capítulo 2. (12 e 13). A minha tradução é a NVI. Eu gosto da NVI da King James, né? A minha King James estava velhinha, toda riscada. Aí minha esposa vende Bíblia e livro. E ela ficava sempre dizendo: amor, como é que tu vai pregar com essa Bíblia feia desse jeito? Digo: oh, amor, mas a bichinha é toda riscada, toda anotada, eu acho tudo. Mas eu encontrei um outro NVI que estava mais bonitinho um pouquinho, né?
A palavra de Deus diz assim, em Filipenses 2, 12 e 13: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu vou repetir essa parte. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Agora vocês foram salvos. Vocês agora têm o direito a voltar, a ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Mas ele diz, enquanto estiverem aqui nessa terra, ponham em ação essa salvação com temor, repita comigo, com temor, e tremor. Glória a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, a história de Moisés, nós vamos entender algo. Quando Deus manda Moisés libertar o povo, Moisés chegava diante do faraó e ele dizia assim, deixa o meu povo ir. Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir para que eles me adorem no deserto. Era sempre essa a frase que Moisés declarava. E qual era o desejo de Deus? Deus desejava que o povo saísse da escravidão, como um dia nós saímos da escravidão, e agora encontramos a salvação, né? E o desejo de Deus é que Moisés conduzisse o povo ao local onde ele havia encontrado-se com Deus. Deus queria encontrar-se com o povo, irmãos. Deus queria ter relacionamento como teve no Jardim do Éden. Porque o pecado roubou isso, irmãos. A salvação hoje é a correção da rota, amém? Então Deus o quê? Diz Moisés, leva o meu povo para encontrar-se comigo. Só que quando a glória de Deus veio, era tão poderosa, com terremotos e trovões. E abrindo aqui um parênteses de um sonho que eu tive algum tempo atrás. Irmãos, eu tive um sonho, eu sendo arrebatado. E eu não tenho como explicar o que eu senti, porque as coisas espirituais, por mais que a gente tente, a gente não consegue. Eu estava em um lugar e o pastor Ricardo também estava. E de repente os céus escurecem, e eu começo a ouvir relâmpagos e trovões, irmãos. E quando eu olho para os céus, eu vejo milícias de anjos descendo dos céus. E eu começo a chorar naquele sonho. E eu dizia, eu estou todo arrepiado, eu dizia, Senhor, aconteceu. Jesus está vindo nos buscar, Jesus está vindo nos buscar. E de repente eu começava a flutuar e eu começava a subir. E à medida que eu subia, eu ia me aproximando dos anjos. E eu chorava o tempo todo, irmãos, era uma alegria, algo indescritível. Só não foi melhor, porque quando eu cheguei no nível dos anjos, eu acordei. Mas eu entendi, irmãos, que no arrebatamento não vai ser algo lindo. Quando você percebe, você lê a Bíblia, você vai ver que a glória de Deus, quando vinha em todos os lugares, as pessoas não conseguiam ficar de pé, era algo poderoso. Então quando veio terremoto, relâmpago, o povo ficou com medo e disse, Moisés, nós não queremos ir até onde Deus, vai lá, ouve o que Ele tem e vem falar conosco. E Êxodo 20, capítulo 20, verso 20, Moisés diz para o povo algo interessante, não tenham medo de Deus, não tenham medo, o que Ele quer é provar o coração de vocês, para colocar o temor de Deus dentro de vocês. Então, irmãos, no mesmo versículo, você vê o que? Moisés dizendo para não ter medo, que Deus queria colocar o temor dentro de nós. Quando nós começamos a viver essa vida, essa salvação, irmãos, colocar em prática, o temor de Deus precisa estar dentro de nós. E a gente precisa entender a primeira coisa, o que é o temor. Eu vou dizer para você o que não é o temor. O temor nunca foi e nunca será medo. Porque não se pode ter medo de quem quer ter intimidade. Concorda comigo? Eu não posso ter medo de quem eu quero ter intimidade com ele. Um filho que tem medo do pai nunca vai ter intimidade com ele. E quando você vê a Bíblia lá em Gênesis 3, verso 10, você vai encontrar quando Adão pecou, que Deus chama Adão, ele está escondido porque estava nu, né? E ele diz, eu me escondi porque tive medo. Irmãos, todo medo nos faz esconder.
Quando você tem medo de algo, qual é a tendência sua? É se esconder. Mas Deus diz que o temor é algo que Ele coloca dentro de nós. Coloca dentro de nós para quê? Para nos provar e nos livrar de pecar, é o que o texto diz. Deus quer colocar o temor dentro de vocês, para que livre vocês de pecar. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer dentro de nós. Nós vivemos um tempo em que as pessoas falam muito sobre amor. A sociedade aí fora prega Deus é amor, então eu posso fazer tudo porque Deus é amor, Deus quer minha felicidade. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Somente o amor não vai fazer você persistir para o dia que Ele vier. Você entendeu o que eu falei? Porque Jesus diz que aquele que o ama é aquele que obedece os seus mandamentos, a sua palavra, e não aquele que diz que ama. A declaração de que nós amamos Jesus verdadeiramente, irmãos, é quando nós cremos na palavra dEle, quando nós temos o temor dEle. Então o que vai nos fazer, irmãos, perseverar, buscar a revelação de Deus é o temor dEle. O temor não é ter medo, o temor não nos afasta dEle, o temor nos aproxima de Deus. Glória a Deus. Eu lembro de situações, irmãos, que quando eu comecei a buscar o Senhor de uma forma diferente, eu orava 4 horas por dia. Orava, chorava, deitava, corria. Quando eu ouvi aquela música a primeira vez, o 4x1, dá vontade de correr, dá vontade de chorar, dá vontade de pular. Eu saí correndo na primeira igreja e dizia, é isso que eu sinto, é isso que eu sinto. Porque era tudo que eu sentia. A presença de Deus, irmãos, quando o temor vem, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu sou nada e Ele é tudo. E eu estou falando hoje, eu quero colocar um fundamento para que você não fique somente na emoção. Aleluia. A unção de Deus é algo extraordinário, mas, irmãos, o temor é que vai gerar o fundamento para que possamos estar prontos no dia que Ele vier. Porque o temor é algo que Ele coloca dentro de nós para nos aproximarmos dEle. A Bíblia diz que o temor, irmãos, ele é um tesouro, é a chave que abre um tesouro. E nós precisamos desejar ter isso, aleluia. Precisamos desejar ter esse temor, viver isso, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Porque esse temor vai nos ajudar, irmãos, a chegarmos mais perto dEle. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor, irmãos, é o fundamento da sabedoria. Pastor, e o que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, é tomar decisões corretas no tempo oportuno. É não fazer besteira, não tomar decisões precipitadas. Sabedoria é você tomar decisões certas no tempo certo. Eu tenho me alegrado com algumas decisões que eu tenho tomado, porque eu e o pastor Nonato já erramos em algumas decisões, em colocarmos pastores por necessidade em algumas cidades, e que não funcionou, não deu certo. E depois gera um prejuízo tanto para a igreja como para a vida do pastor. Então eu comecei a me policiar e buscar a sabedoria de Deus para não errar mais. E uma das alegrias que eu tenho é quando eu acerto no tempo, irmãos. Quando eu acerto no lugar, quando eu acerto na vida da pessoa, em colocar um pastor, porque é uma responsabilidade. Então, quem é que tem sabedoria? Aquele que teme o Senhor. Porque à medida que você teme ao Senhor, Ele vai revelando a sabedoria na sua vida. Irmãos, o temor é a chave que vai abrir o tesouro do conhecimento, da revelação. Lembra que eu falei das pedras preciosas, que o Espírito de Deus dizia, cava mais profundo. O Salmo 25, irmãos, diz que Deus quer revelar os segredos deles mais profundos para aqueles que o temem. Quer ter os segredos mais profundos de Deus? Aprenda a temer a Deus. Pastor, então o Senhor disse o que não é o temor, que não é ter medo. E o que é temor? Temor, irmãos, é reverenciá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo, é priorizá-lo. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes tem alguém pregando aqui em cima, e tem pessoas aí no culto ligadas no celular. Quando a palavra de Deus está sendo lida, quando a palavra de Deus está sendo pregada, a pessoa está dando prioridade para outras coisas no celular. E como é que pode me dizer que você teme a Deus se você prioriza as coisas desse mundo e não as eternas?
Se você busca benefícios terrenos e não as eternas. O próprio Jesus diz, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Foi Jesus que disse. E nós temos que tomar cuidado, porque o noivo vai vir, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente precisa estar preparado, pronto, para que a qualquer momento que ele venha, eu esteja pronto para que eu possa ser arrebatado, levado aos céus. Para que eu seja aprovado, irmãos. Então, peça ao Senhor, para que você tenha o temor dele dentro de você. Porque esse temor vai fazer você chegar mais perto do Senhor. Ele vai te livrar de muitas situações, de decisões erradas. Ele vai fazer com que você caminhe naquilo que é a vontade de Deus. Que você vai estimar a Deus, você vai honrar a Deus, reverenciar a Deus e respeitá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Às vezes nós preparamos, irmãos. Imagine se viesse aqui o governador. Aqui talvez ele não fosse ter muita moral como em outros lugares, né? Mas existem igrejas aí que se viesse o governador, talvez eles iam preparar, botar até tapete vermelho. Ou uma pessoa importante. E às vezes a gente não tem reverenciado Deus como deveríamos reverenciar. Deus quer, irmãos, que nós cheguemos a Ele, porque Ele quer chegar a nós. Nós precisamos reverenciar Deus, priorizar aquilo que é Deus. Pastor, de uma maneira mais simples, o que é temer a Deus? Amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Se você não lembrar de nada do que eu estou falando essa noite e quiser lembrar, pastor, o que é temer a Deus? Ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Mas para isso você precisa saber o que Deus ama e o que Ele odeia. E essa palavra, irmãos, é que vai nos ensinar, é a palavra de Deus. Por exemplo, você vai encontrar em Malaquias 2,16, dizendo que Deus odeia o divórcio, né? Então você já sabe que Deus odeia o divórcio. E tem várias outras coisas que Deus odeia. Mas tem muitas coisas que Deus ama. Então, se eu quero temer a Deus, irmãos, todas as decisões que eu for tomar, eu preciso perguntar se Deus ama isso ou Deus odeia isso. Porque aí eu não vou errar. Glória a Deus. Então, o primeiro aspecto, irmãos, para que eu possa contribuir na edificação desse reino até que Ele venha, é temer a Ele. É chegar perto dEle. Porque esse temor vai abrir portas dos segredos, das revelações que Deus tem somente para aqueles que buscam. E nós vivemos uma geração, irmãos, em que os crentes dizem assim: eu amo Deus, eu quero mais de Deus. E às vezes eu digo lá na minha igreja, que eu não vou dizer não, se tu quisesse mais de Deus, tu lia mais a Bíblia, tu lia livro, tu ia buscar mais de Deus. Porque é fácil a gente dizer, eu amo Deus, eu vim para cá nos cultos. Irmãos, quem ama Deus quer mais dele, vai buscar em onde ele tem fonte para poder encontrar. Eu fiz um propósito com Deus há 2 anos atrás. E olha que eu viajo muito. Desde 2016, quando o pastor Nonato estipulou e colocou para todos os pastores que nós teríamos que ler a Bíblia toda durante o ano. Não só como pastores, mas para as igrejas. Que eu leio todo ano, irmãos. E eu cuido de mais de 60 pastores, talvez. E eu digo para eles, eu tenho autoridade para cobrar vocês. Porque desde 2016 não teve um ano que eu falhasse. E aí eu fiz outro propósito, eu digo, Senhor, a partir de hoje, há uns 2 anos atrás, eu vou ler no mínimo um livro por ano, por mês. No mínimo 12 livros por ano. E eu tenho lido mais. Glória a Deus. Então, irmão, se eu quero avançar em algo, eu tenho que buscar em Deus a força para isso. E o temor é essa força, essa chave que abre esse tesouro, porque é nele que eu vou encontrar isso, irmãos. E eu não fiz voto com Deus para poder ler a Bíblia toda, eu não fiz voto com Deus para ler livros, eu fiz voto comigo mesmo. Eu parei de tomar refrigerante também, fiz o voto de parar de tomar refrigerante. Eu fiz outro voto no mesmo dia,
que eu iria premiciar o meu pastor todos os meses sem falhar. Voto comigo mesmo, não fiz voto com Deus. Porque tem coisas que eu não preciso fazer voto com Deus para eu viver, irmãos, e cumprir. Se eu quero avançar, se eu quero crescer em Deus, se eu quero realmente agradar o coração de Deus, eu tenho que avançar em algumas áreas. Faça voto com você mesmo. Caminhe nisso em nome de Jesus. Aleluia. Tema o Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo diz o quê? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Porque o efetuar é dele, o realizar é de quem? É de Deus, irmãos. É do Espírito Santo, mas ele só vai efetuar e realizar em quem teme a ele, em quem chega perto dele. E como eu disse para você, muitas vezes nós achamos que é maravilhoso, irmãos, a unção. Quem gosta aqui do batismo no Espírito Santo, quando tem batismo no Espírito Santo? Nos encontros. É extraordinário, não é? Mas você viu que depois que passa o batismo do Espírito Santo, as coisas voltam tudo normal. Um dia eu estava no encontro e eu perguntei para o Espírito Santo de Deus, eu gosto de conversar com ele. Espírito Santo de Deus, o que é o batismo para ti? Me fala de uma maneira mais clara. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? É quando eu desço para junto dos meus filhos, para eu brincar e festejar com eles. E aí eu entrego presentes espirituais, eu dou autoridade para um, dou ousadia para outro, dou poder para outro, são presentes que eu entrego para eles. Então eu vou para lá para festejar com eles. O mais importante, irmãos, não é somente a festa, mas aquilo que ele nos entrega. E nós precisamos saber lidar com isso e o que fazer com isso. E só quem tem um temor, irmãos, entende isso. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vai vir, irmãos, para aqueles que o temem. Então não se engane, porque aí fora tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado declarando que amam Deus, que amam Jesus. E eu não posso duvidar. Eu não conheço o coração, mas Jesus diz que quem ama tem que obedecer os mandamentos, viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Amar o que Jesus ama, odiar o que ele odeia. Essa é a declaração de amor por Jesus, irmãos. Mas nós vivemos numa geração, sabe, eu tenho uma preocupação quando eu vou ministrar em igrejas cheias, muita gente. Eu sempre faço uma pergunta para mim: Senhor, se tu voltasse hoje, agora, quantos daqui iriam contigo? Irmãos, existe um temor dentro de mim aonde eu vou ministrar. Quando eu olho, eu sempre faço esse questionamento: Senhor, se tu voltasse agora, como eu tive aquele sonho, quantos daqui não subiriam contigo? Então tenha temor em declarar: ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto para que ele venha hoje? O temor nos garante isso. O temor é o fundamento dessa garantia. Você está me entendendo, irmãos? Então assim, eu não vim aqui para... Talvez você gerou uma expectativa de que eu viesse ministrar algo profético. Eu gosto muito, amo. Mas esse tempo Deus tem colocado algo dentro do meu coração. No dia que eu ministrei essa palavra na minha igreja, e aqui é o segundo lugar que eu estou ministrando, irmãos, eu senti algo no meu espírito que eu nunca tinha sentido. Eu já senti muitas vezes, eu sinto muitas vezes a alegria quando eu estou ministrando a palavra como eu sou o pastor. Tem cultos que a gente ministra a palavra com leveza, com alegria, né? Mas no dia que eu comecei a ministrar, eu ministrei essa palavra, pastor, eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir a alegria de Deus dentro de mim. Eu comecei a sentir Deus se alegrando. Eu nunca tinha sentido aquilo. E eu senti a alegria. Deus está dizendo para mim assim: eu estou alegre com aquilo que você está ministrando hoje para a minha igreja. Eu estou alegre. Porque é isso que vai nos garantir, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo: põe em ação a salvação com temor. Não é somente com levantar as mãos, não é somente com gritar, não é somente com dançar, não. Isso é maravilhoso, isso é festa, e eu amo fazer isso. Mas isso não é o suficiente, não é só com declarações de amor, é com a vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que não obedece, que não pratica, é semelhante a um homem
que constrói a sua casa na areia. Irmãos, os elementos da construção da casa são os mesmos. A diferença é o lugar que nós estamos construindo, pastor. A Bíblia diz que os dois constroem a casa, não diz que a casa de um era de areia, não. É o local onde nós construímos. A nossa vida de crente, irmãos, é igual. Agora nós precisamos saber onde nós estamos fundamentando. Qual o fundamento? E eu sou pastor de pastores. Eu cuido de pastores, eu cuido de igrejas. E sabe o que há no meu coração? Eu digo, Deus, eu quero crentes de qualidade que eu possa levar para os céus. Eu não quero ter milhares de pessoas para que no dia que Ele venha, a maioria fique. Então essa conferência, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não tenho dúvida. O que Deus desejava no início, quando saiu o povo da escravidão, do pecado do Egito: venham encontrar-se comigo. Não tenham medo de mim. Eu quero colocar o meu temor. Eu quero que vocês me amem, me respeitem, me reverenciem, me honrem. É isso que Deus espera de nós até hoje, irmãos. Aleluia. É isso que Paulo está nos ensinando. Ponham em ação a salvação de vocês. Agora vocês foram salvos. Agora existe uma caminhada, porque a salvação não é fim. Salvação é o início, irmãos. Paulo está dizendo isso, coloca agora em ação. Edifique o reino de Deus. Jesus, quando veio a essa terra, Ele diz, o reino de Deus agora chegou. Jesus estava o que? Estabelecendo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, Cristo é o fundamento dessa construção. O apóstolo Pedro diz que nós somos as pedras vivas na edificação de um sacerdócio, de uma casa espiritual, irmãos. Cristo é a pedra angular, o fundamento principal. Ele diz, eu vim, agora eu estabeleci o meu reino. Agora o papel de edificar o reino até que eu volte é da minha igreja. É por isso que Paulo está dizendo o quê? Ponham em ação, com temor. Qual é a chave? Temor e tremor. Aleluia, irmãos. Temor, irmãos, não é ter medo, é chegar perto dele. Porque à medida que eu chego perto dele, eu me conheço mais. Porque a nossa luta é aceitar quem nós somos, crente. É reconhecer as nossas fragilidades. Sabe por que a gente não pode falar de futebol, de política e de religião nos condomínios e outros lugares? É porque nós não temos a capacidade de respeitar um ao outro. Nós não temos capacidade de respeitar, irmãos, as fragilidades nem nossas mesmos. Quando alguém toca naquilo que é fraco, nosso ponto fraco, a gente quer logo expulsar. Porque não pode mostrar que eu sou fraco. Eu digo para minhas ovelhas, quanto mais você se mostrar fraco, mais eu vou te amar. Quanto mais eu te conhecer, eu não quero super-homem, Deus não quer super-homem, Deus não quer super-mulher, Deus quer pessoas sinceras de coração, que diga para Ele as suas fragilidades, igreja. Quem teme a Deus, irmãos, tem a chave do tesouro, a sinceridade de Deus, irmãos. Temer e tremer. Pastor, e o que é esse tremer? Existem dois aspectos, irmão, de tremer. Primeiro, diante da presença dele. Você vê quando o templo foi construído, os sacerdotes, eles não conseguiam entrar no templo. A glória de Deus veio sobre aquele lugar, era tão forte. Eu já tive uma experiência, nós tivemos uma experiência na chácara aqui, na Chácara Vitória. O início da nova aliança, irmãos. Vocês que chegaram agora, vocês não têm noção como a nova aliança começou. O fogo que era. Eu digo para o pastor Nonato, de vez em quando, meu pastor, nós precisamos voltar à essência. Crentes apaixonados, irmãos, que iam para um ginásio que não tinha central de ar, que quando terminavam os cultos, as nossas camisas a gente tossia de tanto suor. Mas a igreja era superlotada de crentes fervorosos, de revelação de Deus, de poder de Deus, crentes que rodeavam os lugares descalços, crente que andava com a lanterna. Eu fico olhando hoje e digo, rapaz, a gente era doido. Entrava no supermercado com a lanterna, porque o pastor Nonato mandou para representar vivendo andando na luz. Irmão, nós fizemos tanta loucura já, você não tem noção. Eu lembro que nós ficamos nessa chácara um dia, e a presença de Deus veio tão forte,
que o culto não acabava, passou o almoço, chegou 3 horas da tarde, entrava o ministério, tocava outro, e a única coisa que a gente conseguia fazer era chorar diante dele, cair no chão e chorar diante dele. Ninguém conseguia dizer nada, porque diante da presença dele, da glória de Deus, ninguém consegue dizer nada. A gente só consegue tremer diante dele. É só tremer diante dele e dizer: Senhor, eu não sou nada, tu és tudo. Isaías 66, irmãos, fala que Deus ama os contritos de coração, né? Os humildes. E Deus estima aqueles que tremem diante da palavra dele. Nós seremos julgados pelas palavras de Jesus, está na Bíblia. Quando Jesus foi partir, ele disse: eu vou trazer o Consolador, e ele vai continuar lembrando a vocês o que eu falei. Então, uma das funções do Espírito de Deus, irmãos, é lembrar o que Jesus nos ensinou. E nós seremos julgados por essas palavras que Jesus disse, está na palavra dele. Por isso que nós temos que conhecer isso. Então nós precisamos temer a ele e tremer diante dele. Aleluia. Quando a gente olha, irmãos, a vida de Abraão, em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão aquilo que era mais precioso, o filho dele, Isaque, né? Abraão, irmãos, obedece a Deus. Sabe, às vezes a gente precisa se colocar na Bíblia, a gente precisa entrar na Bíblia, para nos colocarmos no lugar das pessoas, dos personagens, para sentirmos e sabermos o que eles pensavam, o que eles sentiam. Você acha que foi fácil para Abraão levar Isaque, irmãos, calado com o filho para sacrificá-lo? Você que é pai, você que é mãe, imagine Deus chegando hoje para você e dizendo: me entrega teu filho. Eu quero que você me entregue teu filho. Você vai sacrificar teu filho a mim. Será que nós teríamos coragem de fazer o que Abraão fez, irmãos? Sabe o que é tremer diante da palavra de Deus? É aquilo que o apóstolo Paulo diz: visto que vocês têm vivido uma vida de obediência, na minha presença e muito mais na minha ausência. Tremer diante da palavra de Deus tem a ver com temer a Deus, irmãos, tem a ver com obediência. Aleluia. E obediência, irmãos, primeira coisa, uma obediência imediata. Quando Deus vai chamar Abraão, Abraão diz: logo de madrugada Abraão foi lá e levou seu filho. O que Deus espera de nós, para aquele que treme a Deus, que teme a Deus e treme a Deus, é aquele que vive uma vida de obediência imediata. Quando Deus pede algo para você, você tem que fazer, a não ser que Deus diga: não é agora, porque às vezes o Espírito de Deus vai dizer: não entrega a palavra agora, não fala agora, não é o momento. Mas se Deus não disser, irmãos, vai e faz. O nosso pastor nos ensina que a gente só tem medo de pecar, amém? Muitas vezes o Espírito de Deus vai mandar você fazer algo e você tem que ir lá fazer. E eu lembro da minha pessoa, quando eu cheguei em Belém. Lá tem um local chamado Outeiro. Não sei quem conhece o Pará, mas Belém tem um local lá que é chamado Outeiro. E quando eu cheguei em Belém, eu estava no encontro e o Espírito de Deus começou a ministrar no meu espírito muito forte: vai até Outeiro. Eu nunca tinha ido, não sabia para onde era, eu só ouvi falar. E eu protelei, irmãos, e eu fiquei dizendo: Senhor, depois eu vou. E aquilo ficou me incomodando. Passaram-se alguns dias e eu disse: Espírito de Deus, agora eu vou para Outeiro. Ele disse: agora não adianta mais sair, porque o que eu tinha que fazer, eu já não vou mais fazer. Deus tem pressa em muitas coisas, e a gente não pode protelar, irmãos. Quem treme a Deus vive uma obediência imediata. Aleluia. Quem treme diante de Deus, irmãos, vive uma obediência sem sentido. Não é, pastor? A gente não tem que encontrar sentido, porque nós, como seres humanos, queremos encontrar sentido em todas as coisas, irmãos. Não, eu tenho que entender isso. Não, irmão, você não tem que entender. Você tem que crer e obedecer. Aleluia. Eu lembro de uma situação, pastor, quando nós fomos ministrar encontro em Governador Valadares. Naquela época foi uma caravana de mais de 50 pessoas da Nova Aliança para lá. Nós fomos de avião, cada um pagando sua passagem. Fizemos encontro de homens e mulheres. Nós fomos, e lá era uma igreja batista tradicional. Talvez para quem já entrou na Nova Aliança já no fogo, né? Não sabe o que é isso, né? Mas tem alguns crentes aqui que eu estou vendo que sabem o que eu estou falando. Irmãos, igreja batista tradicional, não crê no batismo no Espírito Santo, não crê no fogo, não crê na unção, não bate nem palma.
E nós fomos ministrar nessa igreja, levar o encontro de homens e mulheres para uma igreja semelhante a essa, que o pastor estava desejoso de viver algo novo. Ministramos os 2 encontros, foi algo extraordinário. As pessoas que foram para o encontro voltaram chapadas, cheias do Espírito. Mas a igreja que foi receber, que ficou lá, não tinha ido para o encontro, ela continuava do mesmo jeito. Eu nunca tinha ido naquela igreja antes. Quando eu vou entrando na igreja, que eu coloco meu pé na porta da igreja, o Espírito Santo de Deus diz assim: vai e deita lá na frente do altar, feito uma cruz. Às vezes a gente só ri porque não foi você, né? Imagine agora, irmão, vou entrando numa igreja que eu sabia que era tradicional. O povo que estava na igreja não era do encontro que voltou, que vinha chapado, jeito do Espírito. Era o povo que estava lá, que era meio... E aí o Espírito de Deus vai e deita lá na frente. Irmãos, não era pecado deitar no chão. Saí de lá, não olhei para ninguém. E vim, deitei bem no meio do altar, igual se tivesse deitado bem aqui, ó. Isso no início do culto. E eu fiquei o culto todo, Ministério do Louvor tocando. E eu, Senhor, o que é que tu quer com isso? Espírito Santo, e aí? O que é que eu estou fazendo aqui? Irmãos, o culto, mensagem, tudo. E eu fiquei lá até terminar o culto. Pastor, você sabia o que estava fazendo? Não tinha sentido nenhum para mim aquilo ali. Mas eu estava obedecendo ao meu Deus. Eu estava obedecendo à doce voz do Espírito de Deus, que eu sabia que era Ele falando comigo. Porque à medida que eu temo o Senhor, eu vou me aproximando dEle, eu começo a conhecer, saber quando é a voz do Espírito. Você não tem noção, irmãos, do que é isso para alguém como eu. Eu fui um dos batistas, talvez mais religiosos que existiu. Eu era igual o apóstolo Paulo, eu era um dos perseguidores. O meu batismo no Espírito Santo que ministrou foi uma criança de 11 anos, para que eu pudesse crer. A minha vida, as minhas experiências sobrenaturais foram cada uma mais doida do que a outra, porque tinha que ser assim para eu poder crer. Então hoje eu não tenho dúvida nenhuma, e eu sei quando o doce Espírito de Deus fala comigo. E eu deitei lá naquele lugar e fiquei o culto todo. Acabou o culto, eu levantei sem entender nada, não tinha sentido de nada. Quando eu vou saindo, o pastor Ricardo Damasceno me chama e começa a sorrir, disse: meu pastor, irmão, que eu não era nem pastor ainda, eu nem lembro, Kleber, glória a Deus pela tua vida. Eu digo: o que foi, homem de Deus? Quando eu entrei nesse lugar, eu orei a Deus, disse: Senhor, quebra paradigmas, quebra padrões nesse lugar, faz algo diferente. E o que mais diferente do que um doido entrar, irmãos, e deitar na frente de uma igreja que não... Você não tem noção do que era aquilo. Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo quando não tem sentido, irmãos. Que sentido tinha um povo rodear uma cidade todinha 6 dias, né? E no 7º dia rodear 7 vezes. Eu imagino que o povo de Jericó, que estava lá dentro, ficava olhando lá e dizendo assim: olha esses doidos aí, não tem sentido nenhum, o que é que estão fazendo? Estão ficando doidos. É assim que muitos vão olhar para nós. Quando o Espírito de Deus mandar você fazer algo que para você não tem sentido nenhum, irmãos. Se não for pecado, se você sentir que é de Deus, vai lá e faz. Você não tem noção, irmão, lá em Belém, quantas vezes eu já corri. Às vezes eu estou pregando a palavra, aí o Espírito de Deus assim: vai lá atrás e corre, e volta correndo. E eu saio daqui doido, vou lá e volto. E corro, irmãos, pulo. Pastor, e que sentido tem? Só em obediência. Porque Ele quer provar o nosso coração, Ele quer saber se eu sou obediente. Aleluia. Que sentido tem, irmãos, amar quem te odeia? Me responde. Orar por quem te persegue, pastor. Tem sentido um negócio desse? Não tem lógica. Mas a Bíblia me ensina isso, eu tenho que fazer. Então a obediência, irmão, não tem sentido às vezes. Você não tem que entender, você tem que obedecer, glória a Deus. Muitas vezes a obediência vai trazer dor. Imagine agora Abraão subir naquele monte. Você acha que ele estava alegre? Ele ia chorando por dentro, irmãos. Às vezes Deus vai mandar você ficar calado em meio à dor. É só você ler a Bíblia, tem profetas que Deus disse isso. Eu vou levar a tua esposa, e você não pode nem chorar, não pode lamentar, não pode fazer culto fúnebre. Você tem que me obedecer calado. Pode estar doendo, irmãos. Às vezes Deus vai levar pessoas que nós amamos e vai doer muito. Mas eu preciso continuar. Por quê? Porque Ele vem.
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele vai vir, ele precisa me encontrar aprovado. E eu vou obedecer mesmo em meio à dor. Mesmo sem entender. Mas eu vou obedecer também, irmãos, sem esperar algo em troca, recompensa. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Jesus vai recompensar aqueles que trabalham. É verdade. O que eu estou falando, irmãos, é de motivações erradas. Pessoas que querem obedecer porque querem algo em troca. E eu lembro de um testemunho quando nós fomos em Goiânia, junto com o pastor Nonato, na igreja da Videira, do pastor Aloísio. O pastor Aloísio compartilhou conosco lá uma história de um irmão que tinha um carro usado e o Espírito de Deus mandou ele entregar aquele carro para outro irmão. E era o único carro que ele tinha, irmãos. E claro que não venha me dizer, não, pastor, eu vou lá e entrego. Não, a gente vai orar muito, né, pastor? A gente briga, será que é Deus ou é o diabo, né? Dá meu único carrinho que eu tenho, eu trabalhei tanto para isso. Só que quando o Espírito de Deus fala com a gente, irmãos, ele incomoda, ele não deixa você quieto. Aquele irmão não aguentou mais, entregou o carrinho. Eu não sei se foi no outro dia, poucos dias depois, o Espírito de Deus acordou um empresário, incomodou um empresário. Ele disse, agora vai na concessionária e compra um carro zero e dá para fulano de tal. Isso é fato real, irmãos. Não é historinha, não. E aquele empresário foi e comprou um carro zero. E chegou e entregou para aquele que tinha dado o carro usado. Irmãos, o primeiro carro que eu ganhei foi semelhante a isso. Nós estávamos na Chácara Vitória, num momento de muita unção e poder de Deus. Num momento de muita entrega, e eu chorando naquele lugar, eu fui no altar de Deus, eu coloquei minha aliança, entreguei meu casamento, entreguei minha aliança, entreguei tudo que eu tinha, não tinha mais dinheiro, entreguei tudo. Inclusive naquela época Deus estava nos tratando de alguma coisa e a gente estava cuidando, começando em Paragominas, e a nossa luta é porque o povo de Paragominas queria que nós fôssemos pastorear, e minha esposa dizia para Deus e orava, minha esposa orava, irmão. Deus, eu não saio de Imperatriz. Não vou para lugar nenhum, tu não me tira daqui, era orava. E eu sabia disso, irmãos. E naquele dia eu disse para o Espírito Santo de Deus, Senhor, se é a tua vontade, eu vou para Paragominas. Eu vou te obedecer, eu vou. Eu entrego meu casamento, eu entrego meu ministério, eu vou para Paragominas pastorear aquelas pessoas. E na hora que eu declarei aquilo, irmãos, o pastor Nonato pega o microfone e diz assim, o pastor Kleber não vai para lugar nenhum, ele vai ficar comigo. Do nada, irmãos, ele não sabia nem, a oração era minha e do Espírito de Deus. E aí o pastor Paulo Sila pega o microfone e diz assim, o Espírito de Deus mandou eu dar o carro, meu carrinho para alguém que está aqui nesse lugar. E eu bati assim, alguém do lado e disse, é meu. Eu já sabia que era meu. E alguém disse, como tu sabe? Eu digo, é meu. E aí ele pega a palavra e diz assim, Deus mandou eu entregar o carro para o pastor Kleber. Foi o primeiro carro, eu nem usei, irmãos. Aí dele eu passei para outro. Sabe qual foi o nome do carro que Deus mandou eu colocar o nome do carro? O aprovado. Talvez você não entenda, não tem que ter sentido para você não, para mim tinha. Não tem que ter sentido, irmãos. Um dia nós estamos num momento de muita unção. Lá na chácara também. Um lugar maravilhoso. Todo mundo no chão, e eu caí no chão, irmãos. Um momento de muita unção e tinha um profeta lá. E quando eu estou no chão, eu vejo o profeta escrevendo várias coisas num caderno. E quando eu levanto, ele diz assim, vem cá que eu quero entregar algo. E ele tinha anotado, escrito, pastor. Ele diz, eu não entendi nada. Ele falou para mim, mas eu vi um anjo colocando ouro, pó de ouro nas tuas mãos quando você caiu. E o anjo mandou eu escrever. E ele me mostrou o livro, o caderno lá. Ele disse assim, o anjo mandou dizer, diga para ele que eu sou o anjo que cuida dele nas estradas. Irmãos, todas as vezes que eu viajava, e até hoje, eu tenho um guardião. Eu não tenho mais um anjo não, eu tenho um guardião comigo agora. Já aumentou o nível. Deus me mostrou, eu tive uma visão, um guardião batendo no chão assim, pim, chega, estremecia tudo no céu. Diga para ele que eu sou o anjo que... Para que ele estava dizendo aquilo? O cara disse, eu não entendi nada, mas eu entendi. Ele estava dizendo, diga para ele que eu cuido dele, aquilo que ele ora, todas as vezes que ele vai viajar, todas as vezes que eu ia viajar, eu dizia, Senhor, coloca teu anjo ao meu redor, dentro desse carro, coloca teus anjos para cuidar de mim. E agora o anjo vem dizer para mim, manda o cara escrever, diga para ele que eu sou o anjo
que caminha com Ele, irmãos. As experiências te dão autoridade, irmãos. Não pode ser sistematizadas, mas dão autoridades. Então não tem que ter sentido, pode doer, mas nós vamos obedecer, amém? Nem que você não ganhe nada. Aquele irmão ganhou o carro. Aí sabe o que aconteceu? Voltando para a história, outro irmãozinho da igreja viu aquilo acontecendo. Ele pegou e deu o carro que ele tinha para outro irmão. Até hoje nunca recebeu o outro, que eu saiba. Porque um Deus mandou fazer, o outro fez tentando barganhar com Deus, tirar proveito próprio. Deus tinha mandado um entregar, não mandou o outro entregar. Então não obedeça esperando que vai receber recompensa. Não, Deus vai te dar, mas a motivação não tem que ser essa. Porque quem treme diante de Deus, irmãos, vive movido pela eternidade, não pelos benefícios dessa terra. A tua vida, jovens, as suas vidas tem que ser para a eternidade. Tudo que vocês fizerem, essa paixão, esse fogo que vocês têm, não é para ter benefício nessa terra, é para a eternidade. Porque nós estamos na edificação de um reino nessa terra. Jesus estabeleceu, nós estamos edificando. Nós somos as pedras vivas na construção de uma nova Sião, da morada eterna do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos tremer, obedecer, porque quem teme obedece. Aleluia. Obedece, irmãos. O nosso pastor nos ensina isso, pastor Nonato. É um homem que é extraordinário. Vamos viver essa vida de obediência, e a obediência até o final. Porque não adianta você obedecer hoje e no dia que ele voltar você está perdido. Lembra de Salomão? Salomão foi um dos homens mais extraordinários dessa terra. Todas as pessoas de todos os reinos vinham ver Salomão, o homem mais rico da época. Começou bem demais, como muitos homens de Deus começaram, e hoje se perderam quando veio as riquezas. Saul se perdeu, irmãos. Saul, quando foi chamado para ser rei, Saul era tão humilde, tão medroso, que quando pergunta cadê o rei, ele estava escondido. Mas quando vem o poder, vem as riquezas, sabe por que Deus não entrega muita riqueza na mão de alguns crentes, inclusive nossos? É porque a gente corre o risco de se perder. Você conhece seu coração, você sabe que eu estou falando a verdade. Se aqui Deus entregasse muito dinheiro para alguns de vocês, amanhã não estava mais nem aqui, pastor. E não é só aqui não, é em todas as igrejas. Na minha também. Mas nós vamos obedecer até o final, irmãos. Glória a Deus. Não importa, o pastor Nonato diz assim, não importa como você começou, mas sim como você vai terminar. Porque não adianta, imagine um filho, que o pai diz assim, meu filho obedece, meu filho faz isso, e o filho vai fazendo. Fez isso várias vezes, mas chegou um dia que ele disse, eu já obedeci tanto, que hoje eu não vou obedecer meu pai mais não. Irmãos, uma quase obediência, uma obediência quase completa, é uma obediência que não vale nada. Não adianta você obedecer tanto e no final você desobedecer. Foi isso que aconteceu com Saul, foi isso que aconteceu com Salomão. Então não importa como você está começando, importa como você vai estar quando ele voltar. Aleluia. E para terminar, ó, eu quero falar mais um aspecto. O pastor disse que eu tinha 1 hora. Glória a Deus. Eu vou embora amanhã mesmo, né? Se você ficar com raiva de mim, eu espero poder ministrar de novo, outra vez aqui, viu? Eu amo ser um pastor, eu amo o pastor Rubem. O pastor Rubem é um dos melhores amigos que eu tenho do governo. Mas eu estou falando aqui para vocês com muito amor e tremor. A terceira coisa que eu quero falar, terceiro aspecto na edificação, no nosso papel, nessa construção, é intimidade com Deus. Então eu tenho que ter temor, eu tenho que tremer diante da palavra dele, mas eu tenho que viver uma vida de intimidade, irmãos. E às vezes você pode perguntar, pastor, a intimidade não teria que ser antes do temor? Não, irmãos, porque o temor tem a ver com respeitar. E você pode muito bem respeitar alguém, né? E não ter intimidade com ele. Você pode muito bem reverenciar alguém e não ter intimidade com ele.
Jeremias 9, irmãos, do verso 23, diz assim: assim diz o Senhor, que se o sábio quisesse glorificar, assim diz o Senhor, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, né? E nem o forte na sua força. Está aqui. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, forte em sua força e o rico em sua riqueza. Continue, meu filho, no 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade. Aleluia, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que nos gloriar nessa terra, em compreender a Deus e conhecê-lo mais. E conhecê-lo não só de ouvir falar, porque a gente pode conhecer alguém só de ouvir falar, de ler, até mesmo de ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia talvez 10 vezes e nunca ter uma vida de intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Deus não é amigo de todo mundo. Vou repetir. Deus não é amigo de todo mundo. Ele é pai de todo mundo, posso dizer. Mas você conhece pais que não são amigos dos filhos. Porque para se ter uma vida de intimidade, você precisa conhecer todos os desejos, tudo que se passa no coração de alguém, até mesmo os pensamentos. Quando a gente é íntimo demais, quando eu casei com essa mulher, nós fizemos agora 29 anos de casados. Aleluia. Meus pais fizeram agora 56 anos de casados. Se eu fosse contar minha vida aqui, tem muita coisa linda para contar. Mas quando eu casei com ela, eu conhecia ela, algumas coisas, mas não tinha intimidade com ela. A intimidade, irmãos, é um processo, você vai adquirindo, né? É uma vivência, você vai aprendendo. E com Deus é do mesmo jeito. A gente precisa se relacionar. Tiago 4,8 diz assim: aproxime-se dele e ele aproximará de você. Olha que coisa linda. Porque, irmãos, quem gera intimidade não é o pai, é o filho. Glória a Deus. E a gente muitas vezes, quem é discípulo, fica chorando e mimizento, né? Meu pastor nunca foi na minha casa visitar. Meu pastor nunca me convidou para tomar um café na casa dele. Pois te convida, crente. Para de mimir. Quem gera intimidade, irmãos, não é o pai, é o filho. O pai ama todos os filhos iguais. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Mas tem um xodó. O xodó, irmãos, é aquele que fica no pé do pai. Tem um filho que chega no lugar, ele vai brincar, vai correr. O outro fica perto do pai. E o pai diz: meu filho vai brincar. Não, pai, eu quero ficar perto do Senhor. Eu quero estar aqui pertinho do Senhor. Lá no Pará eu uso uma expressão que é bem conhecida. Algumas expressões. Uma delas eu digo: crente bom é o talo de jaca. Todo mundo aqui conhece jaca, né? O talo da jaca fica onde? Metido, bem no meio. Crente bom é crente metido, irmão. Porque deixa de ser mimizento. Sabe como é que eu aprendi? E eu sou muito parecido com o meu pastor. Eu fui secretário particular dele. Depois eu me tornei motorista particular dele. Às vezes ele era convidado para ministrar, para ir a alguns lugares. Eu dizia assim: pastor, me leva com o senhor, eu posso ir. Ele não me chamava não, mas eu me oferecia, irmãos. Às vezes seu pastor não chamou para você tomar café. Diz: pastor, eu não posso tomar um café, eu venho tomar um café na minha casa. Ao invés de ficar chorando, se lamentando, convida, irmãos. Porque quem gera intimidade é o filho. Seja talo de jaca, num bom sentido, mas não vai tornar também um crente enjoado, que todo dia vai estar se metendo nas coisas, não. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, que quem gera intimidade passa a conhecer melhor o pai. Enquanto tem um brincando, tem outro na palavra, tem outros no livro, né, pastor? Aí está um se divertindo com outras coisas e tem outro aqui comendo da livro. Porque livro, irmãos, é a revelação de Deus para alguém em outro lugar. E a maneira que nós temos de saber dessa revelação é quando alguém escreve um livro. E aí a gente não quer buscar isso, a gente não quer se esforçar. Tem que cavar, repete comigo: tem que cavar. As preciosidades de Deus estão no mais profundo, irmãos. Tem que ter esforço, tem que cavar.
Mas a gente não quer cavar, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer ler. Você acha que é bom algumas vezes? Domingo passado, nós tivemos um reencontro lá em Belém, final de semana. Irmãos, domingo passado, eu estava esgotado depois do reencontro. E nós temos 2 cultos lá. E aí lá na chácara ainda eu ouvi umas ovelhas minhas dizendo assim: pastor, eu acho que eu não vou para o culto hoje não. Eu digo: você vai. Pelo menos um tu vai. Porque eu vou por 2. Eu tinha que pregar, né, irmão? Aí eu disse para elas assim: você acha que pela minha vontade eu queria ir para o culto hoje? O meu corpo, a minha vontade era ir para casa, deitar. Eu estou cansado, mas eu vou obedecer o meu Deus. Eu quero mais dele, eu quero obedecer a ele. Irmãos, e fui, e ministrei uma palavra com muita alegria. Deus tirou todo o cansaço. As pessoas foram também, pastor, e receberam muito de Deus. Então às vezes, irmãos, a gente não busque mais dele, amém? Ele disse que vai entregar os segredos, a revelação. E uma delas, irmãos, é que você precisa gerar intimidade com o seu líder, com o seu pastor. Durante as viagens com o pastor Nonato, irmãos, era espetacular, porque era só eu e ele. E aí eu podia conversar o que eu queria, eu podia perguntar as minhas dúvidas, eu podia abrir meu coração. E foi assim que eu passei a conhecer. Hoje o pastor Nonato, ele é muito mais do que um pastor para mim. O pastor Nonato é meu amigo. Quem nos conhece, quem me conhece, sabe que eu posso dizer assim: o pastor Nonato é o meu amigo, meu pai espiritual. Eu sou um talo de jaca dele. Glória a Deus, porque eu gerei isso e gero até hoje. O meu pastor no Pará, irmãos, a minha pastora, os pastores que vão para lá, todos eles são muito honrados. Eu quero ser parecido com o meu pastor, porque ele é parecido com Jesus. Se você quer ser parecido com seja parecido com o seu pastor, chegue perto dele, chegue perto do seu líder, amém? Lembre do que eu vou lhe dizer: eu vou ser talo de jaca. Eu tenho um talo de jaca lá em Belém, que ele é tão talo de jaca que ele vai até para a conferência de mulheres. Irmãos, um dia desse teve um encontro de mulheres na chácara. Aí quando manda uma foto para mim, está ele lá no encontro de mulheres almoçando. Aí ele começa a sorrir quando ele me vê, né? Eu digo: rapaz, tu não tem jeito mesmo não, tu pegou a palavra mesmo e está usando dela, né? Aí eu digo para os outros mimizentos: quem é que se beneficia, quem é que vive melhor? É ele que está até comendo junto com a mulher, ou tu que fica chorando em casa? Tem que gerar uma vida de intimidade, irmãos. E é assim com Deus, aleluia. Se esse é o ano do avanço, você precisa avançar naquilo que tem te limitado. Talvez o que tem te limitado é a leitura da palavra, é a vida de oração. Você precisa buscar, irmãos, a revelação de quem Ele é e a revelação de quem você é. E precisamos tremer diante dessa palavra, precisamos amar Ele, precisamos buscar dEle. Eu tenho uma rede. No Pará, essa rede é conhecida. A minha rede é o meu lugar de encontro com Deus. Todas as minhas devocionais são feitas na minha rede, desde que eu cheguei em Belém. Eu coloco a minha rede, pego minha Bíblia, pego meus livros, tudo, e vou lá, boto o som e vou adorar Ele. Às vezes, geralmente, quando eu estou lá, eu passo a manhã toda até 1h da tarde. Às vezes 2 horas, tem dia que é 3, tem vezes que é 4. Ali eu fico, minha esposa sabe disso. Ele tem um lugar que Ele me encontra, irmãos. Todos nós precisamos, se você quer gerar intimidade, você tem que ter um lugar onde Ele vai te encontrar. Você precisa, mas pastor, a gente não pode orar em qualquer lugar. Pode orar em qualquer lugar, mas irmão, você precisa ter um lugar em que Ele saiba que você vai estar lá esperando por Ele. Aproxime-se dEle, Ele aproximará de você. Ele diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Ele diz, se você me buscardes, eu me deixarei ser encontrado por vocês. O que é que Deus está dizendo? Eu estou facinho. É isso que Ele está dizendo, eu estou facinho. Mas você precisa dar o primeiro passo, porque quem gera intimidade é o
Filho. Jesus tinha 12 discípulos, mas quem é que era o xodó? Pedro, Tiago e João. Pega a Bíblia, você vai ver. Jesus ia orar no monte, quem ia com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus ia no barco, Pedro, Tiago e João. Quem é que andava sempre com Jesus? Pedro, Tiago e João. Por quê? Era Jesus que chamava? Não, tinha 12, era eles que se ofereciam, irmãos. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: seja um talo de jaca. Aleluia. Seja um talo de jaca, irmão. Seja um crente bom, metido, amém? Mesmo quando não te chamarem, a única coisa que pode acontecer é você receber um não, irmãos. Seja metido, amém? Não me chamou não, mas eu me meto lá, eu vou. É assim que funciona, irmãos. Porque aí acaba esse negócio de mimimi na igreja, de que o pastor não me ama, de que o líder não me ama, que não me visita, que não sei o que lá. Vai lá e visita ele, crente. Em nome de Jesus. Irmãos, a igreja fica sadia, amém? A igreja fica saudável, porque acaba com esse negocinho da igreja. E nós vivemos num tempo emocional demais, é muito trauma, é muita coisa. Seja resolvido, irmão. Vai lá. Glória a Deus. Pastor, eu aprendi que o pastor Cleberson não me chamou, mas eu vim assim mesmo. Agora o senhor aguenta, pastor, que eu vou embora. Aleluia. Mas você vai ver como a tua vida vai mudar. Porque você vai olhar como Deus te olha. No mesmo Salmo 139, o salmista diz para ele: Senhor, eu te exalto, eu te louvo, porque tu me criaste de uma maneira especial. Eu sou especial. Sou talo de jaca. Você está entendendo, igreja? Você é saudável. E aí eu vou gerar intimidade com meu Deus, com minha liderança. Essa minha rede, irmãos, é o meu lugar de intimidade. Quando eu cheguei em Belém, eu me empolgo, pastor. Quando eu começo a contar experiências, né? Eu cheguei em Belém, aí pouco tempo que eu estava em Belém, nessa rede e tal, chegou uma irmã para mim desesperada, pastor. Uma irmã da igreja. Pastor, eu tive um sonho com o senhor, quase chorando. Eu digo: minha filha, o que foi? Pastor, eu sonhei o diabo pegando o senhor na rede e sacudia a rede, tentando lhe derrubar de uma rede. Pastor, o diabo queria lhe derrubar de uma rede. Eu comecei a sorrir. Ela disse: pastor, você está sorrindo todo, minha filha, porque a rede é o lugar que eu me encontro com Deus. Ele quer me derrubar desse lugar, mas ele não vai conseguir. Eu tive sonho, irmãos, de ressuscitando mortos, eu na rede. O caixão do meu lado assim, irmãos. Eu deitado na rede, o caixão do lado. E eu tocava e o morto levantava. Eu já tive muitas experiências nessa rede. A pastora Fátima tem um pé de caju, né? A minha rede. E às vezes a gente pensa que isso não tem nada a ver. Irmãos, tem muito a ver. Deus olha para essas coisas, Deus se agrada dessas coisas. Aleluia. Deus olha para um coração que teme a Ele, que treme diante da palavra, que quer ter intimidade com Ele, que ama. O dia que o anjo desceu para Daniel, o anjo disse assim, uma das coisas mais extraordinárias: Daniel, tu és muito amado nos céus. Tu não tem noção como tu és amado. Irmãos, Deus tinha amigos. Moisés era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Um dia Arão e Miriam chegam para lá e aí caíram na besteira de dizer: Moisés está pensando que é quem? Só ele pode falar com Deus, né? Os dois irmãos de Moisés. Nós também podemos falar com Deus do mesmo jeito que Moisés fala. Aí Deus chama Arão e Miriam e diz assim: ei, reuniãozinha ali na tenda. Está na Bíblia isso. Deus chamou eles e disse: venha cá os três para a tenda, vamos ter uma reunião. E quando chega diante de Arão e Miriam, irmãos, Deus diz assim: ei Arão, ei Miriam, com meus profetas eu falo através de sonhos e visões. Com meu servo Moisés eu falo face a face. Ele é meu amigo. E a lepra veio sobre a vida de Miriam. Com ele eu falo face a face. Ele é meu amigo. Irmão, você imagina o que é Deus dizendo isso? Deus dizendo para você. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu tenho me agradado de ti. Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Aí você pode dizer assim: pastor, mas Deus sabe meu nome. Deus sabe o nome e o CPF de todos nós.
Mas uma coisa diferente, irmãos, poucas vezes você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo assim: eu te conheço pelo teu nome. Qual é a diferença? Porque Deus só declara isso para aqueles que são íntimos dele. Pode pegar a Bíblia, irmãos. Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Senhor, se tu tem se agradado de mim, me mostra os teus propósitos, para que eu te conheça mais e seja aceito por ti sempre. Olha para Zaqueu quando Jesus vai chegando, para terminar. Jesus vai entrando lá, e Zaqueu era um homem rico, não é? Conhecido na cidade. Zaqueu sobe na árvore porque era pequena, aquela historinha. Quando Jesus chega debaixo, irmão, da árvore, antes de Zaqueu dizer alguma coisa, Jesus diz o que? Zaqueu! Imagina o susto de Zaqueu antes. Quem foi que disse meu nome para ele? Aí você pode dizer: pastor, mas Zaqueu nunca nem tinha conversado com Jesus. Como é que Jesus já era íntimo dele? Porque Jesus conhece o nosso coração, e a intimidade começa no coração. Jesus sabia do coração de Zaqueu, irmãos. Por isso que ele diz: hoje mesmo eu estarei contigo na tua casa. Quando entra na casa, Zaqueu diz o quê? Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Se eu roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. Jesus já conhecia o coração dele, sabia o nome dele. O jovem rico, irmãos, é o inverso, é o oposto. Jesus diz para ele, ele pergunta: o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos. Jesus vai dizer: não matarás, não roubarás. Ele diz: tudo isso eu tenho feito. Jesus agora vai lá, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E a Bíblia diz: porque ele era muito rico, ele caiu fora. Agora eu te pergunto: qual era o nome do jovem rico? Alguém pode me dizer qual era o nome do jovem rico? Não tem. Jovem rico. Zaqueu, que era ladrão, está lá, Zaqueu. Porque Deus olha para a motivação do coração, irmãos. Deus é tão extraordinário que mesmo quando nós nos arrependemos e a motivação muda, Ele já começa a fazer o milagre, irmãos. Só pelo arrependimento, pela motivação do nosso coração. O Espírito de Deus batizou um povo antes mesmo dele aceitar Jesus. Porque pela fé. Ele vem, Maranata, ele vai vir, irmãos, ele vem, mas ele tem que nos encontrar prontos, preparados, edificando o reino dele nessa terra, aleluia. E não de qualquer jeito, você não pode ser reprovado no final, em nome de Jesus. Então vigia, porque o próprio Jesus disse: nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Esteja atento aos sinais, porque as coisas vão acontecer sutilmente, de uma maneira sutil, irmãos. E muitos estão aí. Quem tem intimidade com Deus nunca será enganado. Nunca. Porque o Espírito de Deus vai sempre revelar os segredos mais profundos. O Espírito de Deus nunca vai deixar-nos ser enganados. Então, irmãos, busque tremer diante dele, da palavra dele, mas busque intimidade com ele. O temor nos faz chegar perto dele. A graça nos capacita para realizar. E o tremer nos faz obedecer. Então, em nome de Jesus, igreja, Maranata, ora vem. Aleluia, Senhor Jesus. Mas que Ele nos encontre prontos. Para a hora que Ele vier, o azeite tem que estar na botija. Porque a gente não sabe a hora que Ele vai vir. O apóstolo Paulo, na época dele, já achava que Ele iria vir naquela hora. Nós, os que estivermos aqui, seremos arrebatados. Ele estava achando que Jesus ia voltar na época dele. Já se passaram mais de 2000 anos. E nós estamos crendo que Ele vai voltar agora também. E eu creio. Mas a gente não sabe. E enquanto Ele não voltar, eu vou continuar a minha vida edificando o reino dele nessa terra, movido pela eternidade. Aleluia. Caminhando, entendendo aquilo que eu tenho que fazer aqui nessa terra, na edificação desse reino. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a que sejamos encontrados, aprovados em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça em nome de Jesus, por favor. Eu quero que você fale com Ele. Eu quero que você coloque sua vida diante dele agora. Eu não sei como você entrou, qual expectativa você gerou. Mas, irmãos, eu estou ministrando algo que é para contribuir, para que você seja aprovado o dia que Ele voltar. Eu quero que você fale com Ele com sinceridade de coração. Diga para Ele a realidade.
Abra o teu coração para Ele aqui. E a pergunta que eu faço hoje para você, e você não precisa me responder, responda para você mesmo. Se Ele voltasse hoje, agora, você estaria pronto para ir com Ele? Porque nós só podemos orar por isso, irmãos, se nós estivermos preparados para isso. Pergunte para você mesmo, para Ele. Se Jesus voltasse hoje, agora, você estaria pronto para ir realmente, para Ele te levar? Essa é a pergunta, irmãos. Mas eu lhe entreguei algumas chaves essa noite. Ame o que Jesus ama, odeie o que Ele odeia, e você vai agradar o coração dEle. Busque mais dEle. Leia mais a Bíblia, tire tempo de oração, leia livros, porque nesses livros, nessa Bíblia tem o conhecimento dEle. Você vai se tornar íntimo dEle, vai conhecer o que Ele gosta. E o que Ele gosta nem sempre vai ser o que você gosta, e nem sempre vai ser o que você pensa que Ele gosta. Nós só saberemos o que Ele gosta se nós estivermos buscando nele, irmãos. Fala com Ele aí essa noite. Hoje é o primeiro dia. Eu estou lançando essa palavra como fundamento para aquilo que vai vir. Porque o fundamento de tudo, a primeira coisa que Deus desejou foi colocar o temor dEle dentro daquele povo. Antes de tudo, Deus queria colocar o temor dEle dentro do povo, para que livrasse o povo do pecado, para que pudéssemos colocar em ação a nossa salvação. Doce Espírito de Deus, meu amigo, meu papai, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesse lugar. Nós queremos mais de ti, papai. Mas, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes temos sido meninos na fé, crianças. Não temos agido com maturidade, papai. Nós temos dado valor àquilo que o Senhor não valoriza. Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, papai. Encontra nessa igreja uma igreja que te ame em espírito e em verdade. Uma igreja, papai, que esteja preparada, pronta para declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, recadarama xerianda lá maiodoro.